Olá, tudo bem? Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto, execução, e que é focada no empreendedorismo, de como você empreender, como você fazer, como você realizar, quer seja como engenheiro civil, engenheiro de minas, geólogo de engenharia, estudante, profissional recém-formado, e você que tem já a nossa idade, a nossa faixa etária, o que nós... E você que tem uma casa e tem que fazer um aterro para colocar sua casa, um acesso que você tem que fazer aí para essa casa, um barramento, um piso industrial, um loteamento, você arquiteto que está fazendo um loteamento industrial, um loteamento residencial, ou qualquer obra obra de engenharia civil precisa de uma obra de terraplanagem. É com você que eu estou falando. E por isso que eu peço para divulgar isso, para atingir esse número enorme de pessoas que precisam desses conhecimentos. E esses conhecimentos é fruto de mais de 33 anos, 35 anos, fazendo esse tipo de trabalho, né? É só ver nosso currículo, é só ver nosso site, é só ver os cabelos brancos, os poucos que temos, foram dedicados a isso, desde os 19 anos, trabalhando, focado, orientado para isso, desenvolvendo todo dia. Eu me sinto como se tivesse 19 anos, porque eu continuo com a mesma vontade de desenvolver. E agora, esse projeto da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica é fruto disso. É uma forma de eu levar esse conhecimento que eu adquiri, que não é meu, ele está de passagem em mim, né? Mas ele é proveniente de uma vida espiritual, que eu não quero entrar no assunto aqui nas nossas mini aulas, mas eu quero que você divulgue isso, não só porque está gratuito lá no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, que é o endereço da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, do nosso canal, mas também na descrição do vídeo tem lá a primeira linha, além de todas as atividades e redes sociais, enfim, na primeira linha está grupo do WhatsApp. E se inscreva no grupo do WhatsApp, que lá você vai ter um outro WhatsApp que é relativo a agendar, né, o workshop gratuito das 16 às 17. E a mentoria aos sábados, das 10 às 11. Essa daí tem um link lá, você entra no link, sábado, 10 horas, a gente está orientando você, empreendedor, que pode ser o dono de uma casa, né? Como eu falo da casa, a rua que você mora, que precisa ser pavimentada, você está no loteamento e tem uma rua que não está sendo fácil para passagem, né? Um pavimento que está cheio de buraco, enfim. E hoje, então, nós vamos falar de cálculo de estabilidade talude. Bom, toda a minha vida profissional, todo o meu coração lá aos 19 anos, como estagiário, né, foi para cálculo de estabilidade talude. Bom, também tínhamos uma obra importante que vocês podem procurar aí na internet, é o canal de Pereira Barreto. O canal Pereira Barreto tinha 60 metros de altura, e cerca de 10 metros, 10 quilômetros de comprimento. Era talude pra caramba. E mesmo assim, as escavações que foram feitas tinham que ir para aterros que a gente chamava de aterros laterais. Então eu tinha uma necessidade e acabei também tendo um coração voltado para aquilo. Então eu fiz muito cálculo de estabilidade talude e a nossa empresa, quer dizer, a empresa que eu trabalhava, que eu era estagiário nesse momento, ela tinha laboratório, né? Então hoje nós montamos, graças ao Espírito Santo, graças a Deus literalmente, tá? Nós temos uma empresa que pratica projeto, de praticar projeto viu a necessidade de fazer sondagens com qualidade, excelência, não só atender a norma ou frajutar a norma. Fazemos sondagens com excelência, temos fiscalização, desenvolvemos sistema de controle na fiscalização da sondagem, no desenvolvimento dos perfis geológicos geotécnicos, que hoje eu falo PGG 3D, na coleta de amostra, nos ensaios laboratórios. Nós somos
pioneiros em laboratório no país, né? E também no trato nisso no projeto, que começa com os cálculos de estabilidade de talude. Mas os cálculos de estabilidade de talude precedem tudo isso, por isso que eu estou falando tudo isso. Se não tiver uma topografia, se não tiver uma boa definição, um bom PIG, um programa de investigação geotécnico para definir bem o maciço, as camadas, as coletas de amostra, a representatividade das amostras, os ensaios de coesão, de atrito, não adianta nada fazer cálculo de estabilidade. Esse é o ponto crítico do que nós queremos colocar nessa mini aula. Em si, o cálculo de estabilidade é isso que apresenta de uma forma resumida nesse... Opa, foi demais. Nesse slide. Nós temos o quê? A teoria do equilíbrio limite. Podemos ter elementos finitos também, mas eu vou só comentar dessa. Quando eu tinha 19 anos, eu estava desenvolvendo como comparar o método do equilíbrio limite com métodos de elementos finitos. Hoje os programas já fazem isso, né? Então, o que eu ansiava lá quando adolescente, hoje é feito. Assim como os computadores, que eram enormes, agora são pequenininhos. Mas vamos lá. Fator de segurança, né? É a resistência. Eu não vou desenvolver a parte matemática, mas é a resistência, porque não temos tempo. Talvez em outro mini aula. É a resistência dividido pela força atuante. No método de Felenius, é a somatória dos momentos resistentes dividido pela somatória dos momentos atuantes, que são essas forças que estão em vermelha, as forças atuantes, e azul as forças que são as resistentes. Então, o que nós queremos é que as azuis sejam maiores do que as vermelhas, né? E com isso nós temos, então, o equilíbrio limite. Se elas forem iguais, o equilíbrio limite. Nós queremos que as resistentes sejam bem maiores do que as resistentes. A norma diz lá, no mínimo 1,5. Então, eu tenho que a resistente tem que ser 1,5 vezes maior do que as atuantes, né? Então, está aqui, força atuante, depende do peso do solo, saturado quando abaixa o nível da água, e das sobrecargas na crista. Crista é isso aqui, que é o talude, aqui é a crista. E a força de resistência depende das camadas do solo. Ou seja, e aí que vem o que eu falei, os parâmetros, coesão de atrito, parâmetros do solo, entender como definir os parâmetros, não é só através do SPT, não é só através do ensaio triaxial. Tem que interpretar tudo isso, tem que ver o significado disso, tem que ver as deformações dos solos, para ver ter compatibilidade de deformação. Tem muita coisa. Eu não quero na minha aula, eu estou aqui ensinando o empreendedorismo, não a como faz. Como faz, nós vamos fazer depois. O que é importante, o dono da casa lá, o dono da fazenda, a pessoa que às vezes não tem cultura, o recém-formado, o engenheiro que está começando a vida, saber da manchete. Os mini aulas estão falando das manchetes, do empreendedorismo. Depois nós vamos atrás de quem sabe mais. Então, a geometria do talude, o nível d'água e as sobrecargas, já falamos. Onde está o nível d'água e a sobrecarga. Nós vamos falar disso mais em outras mini aulas. E aqui está, então, o desenvolvimento do método de Felenius, que exatamente põe as forças resistentes, as atuantes. Essas tem que ser maior que essa, esse número tem que ser maior que 1, que nós desejamos é 1,5, mas depende de uma série de coisas, que eu não posso desenvolver aqui. Aqui está como decompõe a força chamada Tn, que é uma força T de tangencial, N, que é uma força N de normal, a cada lamela. O método de Felenius é o método das lamelas. E aí vai ser desenvolvido a fórmula desse cálculo, que é colocada no método de estabilidade talude que você usa. E o método de Felenius é um dele. Hoje deve ter mais de meia dúzia de métodos de cálculo de estabilidade talude, sendo o método de Felenius, que nasceu no ano que eu nasci, né? E depois nasceram tantos outros métodos de cálculo de estabilidade de talude muito melhores que esse. Então, veja, como eu foco no empreendedorismo, eu não fico desenvolvendo o cálculo. Tem vários outros professores mais jovens em seus respectivos canais de YouTube, e tudo está na playlist lá,
do nosso canal YouTube, do Engenheiro Mauro Lozano, da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, que ela é, né, uma referência, porque eu não tenho concorrente. Não tenho concorrente com a empresa e não tenho concorrente com a academia. A academia não é para fazer o que os outros fazem. E tão pouco a Dynamis faz o que os outros fazem. Porque a minha condução é uma condução que tem uma via espiritual. Então nós temos sempre uma posição arrojada para trazer o bem para todos, até para o concorrente. Então vocês podem ver no canal, no nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano Cruzeiro, você foi em Engenharia Geotécnica, está cheio de colegas nossos, lá em vários canais gratuitos, com conhecimentos maravilhosos, que estão lá gravados. No caso do laboratório também, um monte de laboratório, empresas concorrentes, com pessoas gravando os ensaios do laboratório. Nós queremos fazer o que é inusitado, o que é único por enquanto, e que a gente pretende que venham outras pessoas, e é pioneiro. Somos um dos primeiros a fazer isso, como fomos pioneiros em várias outras coisas, que não cabe aqui colocar porque o tempo já foi, né? Divulguem os nossos mini treinamentos, de segunda a sexta, todos gravados no YouTube, as nossas mini aulas, de segunda a segunda, postadas por gravação, após gravação. Descrição do vídeo, se inscreva no canal, no grupo do WhatsApp, da academia, para agendar os workshops gratuitos. Vem conosco, estou te esperando, muito obrigado, vamos trabalhar junto. Não estou preocupado com concorrência, estou preocupado em fazer parte do corpo de Cristo. Não é religião, mas é comunhão. É comunhão com as empresas, sempre aprendendo e ensinando.